Olá, como fantástico, eu sou a Jaque, eu sou escritora e artista. E hoje eu vim trazer mais um vídeo daquela série que eu estou fazendo sobre o conto fantástico. Eu estou fazendo baseado nesse livro aqui do Vladimir Prop. Ele é um livro bem denso, bem complexo, assim, bem complexo em questão de tem muito conteúdo. Então eu estou dividindo ele, estou estudando aos poucos e estou dividindo em vários vídeos, cada um com uma temática que ele aborda aqui no livro. E hoje eu vou falar aqui das dádivas mágicas. Para quem chegou agora aqui, o pessoal que está chegando por agora no canal, os inscritos novos, tem uma playlist aqui na descrição. Todas as playlists do canal estão aqui na descrição do vídeo. Mas para você acompanhar os outros vídeos dessa série que eu estou fazendo, entra lá na playlist de literatura fantástica, que tem todos os vídeos sobre o tema, desde a introdução à literatura fantástica, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, e tem outros lá falando sobre realismo mágico, sobre temas fantásticos, sobre personagem, e agora eu tô falando sobre os temas aqui, especificamente do conto fantástico, que vale também para romance, para outro tipo de narrativa que envolva o universo fantástico. E as dádivas mágicas aqui, o Vladimir Prop, ele divide no livro dele em duas categorias, né? Dois tópicos, na verdade. O primeiro vai ser o auxiliar mágico, que ele vai descrever aqui como aquele objeto que vai fazer o trabalho do herói. No sentido de que o herói, no caso, ele não tem a magia nele, ele não é um bruxo, não é um mago, não é um feiticeiro, não é uma criatura mágica que vai resolver ali com os trabalhos dele o problema dele. Então ele vai precisar de um objeto, de alguma coisa que ele vai chamar mágico. Esse auxiliar mágico ele vai vir de várias formas, se apresenta ali, aparece na história de várias formas. E ele cita aqui as várias formas. O primeiro deles seria o herói transformado, que é aquela coisa do herói quando ele chega num lugar, num determinado momento da história, e por uma magia feita por outra pessoa, por outro ser, um ser mágico que é dotado de magia, transforma ele em outra coisa. Ou num animal, ou numa ferramenta, normalmente é um animal, né? Ele vai se transformar numa águia, num cavalo, em alguma coisa que vai fazer com que ele consiga chegar no objetivo dele, só por causa dessa transformação. Outro auxiliar mágico que ele cita seria a águia. A águia aparece muito como um elemento mágico dos contos russos, porque o Vladimir Prop está falando aqui de cultura russa, do folclore da Rússia. Então, naquela cultura, a águia ela é muito característica. E ela aparece também em alguns contos ali, algumas histórias do fantástico ocidental, mas lá na Rússia ela é bem característica e ele cita bastante os capítulos. Pra gente que é aqui das Américas, talvez não seja tão característico assim. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem outros seres mágicos, nosso folclore. Ele tem outros animais, outros bichos, outras criaturas, né, que a gente acha mais, que são mais populares, que a gente acha mais coerente com a fantasia. Mas para eles lá a águia tem um significado interessante dentro desse universo fantástico. O terceiro auxiliar mágico que vai aparecer aqui é o cavalo alado. Para quem não sabe, cavalo alado é aquele cavalo que tem asas, que pode voar. E esse cavalo ele aparece aqui em algumas histórias como sendo aquele responsável por levar o herói de um ponto ao outro muito rápido, como se fosse num passe de mágica. Ele é muito mais rápido do que um cavalo que não tem asas, que vai andar na terra, lógico. Então, por isso, ele vai aparecer ali como auxiliar mágico do herói. Depois, a gente tem aqui o cavalo de além-túmulo, ou de além-mundo, que é, no caso, na cultura russa, que no folclore da Rússia, em algumas culturas de tribos, de povos mais antigos, tinha-se essa cultura de que quando um herói morria, o cavalo dele tinha que ser enterrado junto com ele. Então, sacrificavam o cavalo e o cavalo era enterrado junto com o herói.
Por quê? Eles acreditavam que depois que o herói morresse, ele vai fazer toda a batalha no pós-vida lá, no outro mundo, para poder conseguir alcançar ali, ou ir para o céu, ou conseguir uma morte, ali, um descanso no pós-morte. E essa travessia entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que é para onde seria o céu deles, não sei, ele iria precisar da ajuda do cavalo dele. No entendimento dos povos daquela cultura, eles não iam conseguir chegar lá no mundo lá do pós-vida sem a ajuda sem a ajuda de nada. Então eles precisavam da ajuda do cavalo deles, e tinha que ser o cavalo deles que serviu eles a vida inteira, que o cavalo ia morrer e depois ia ajudar ele de novo no pós-vida a chegar lá no outro mundo, no céu, ou naquele lugar que eles achavam que era um lugar de descanso. Então por isso que ele aparece aqui como esse auxiliar mágico, porque a gente está falando aqui de literatura fantástica baseada nos contos russos. E na maioria das lendas do folclore da Rússia, tudo o que é relacionado à fantasia está falando de mundo pós-vida, está falando da vida após a morte. Então, por isso que ele está muito associado aqui a essa questão de levar o herói para o outro mundo, que é um mundo além da vida. E não só aqui nesse ponto, mas em vários momentos, esse mundo pós-vida é citado como sendo a jornada do fantástico. Que não deixa de ser verdade, porque muitas das histórias fantásticas elas são criadas e são baseadas para poder entender, porque naquela época não tinha assim, esse entendimento científico, era tudo muito mais místico, muito mais do conhecimento popular, não tinha muito a ciência não era muito avançada para explicar certos fenômenos e certas coisas. Então a cultura, principalmente das religiões, dos ritos religiosos, né, usavam de artifícios, de histórias fantasiosas para poder explicar o que acontecia depois da morte, que até hoje pra gente é um mistério, o que acontece depois que a pessoa morre. Alguns acreditam que tem alguma coisa depois, outros acreditam que seja simplesmente o fim. Mas para essas culturas, acreditar que o herói, ali, a pessoa, ia ter uma outra jornada depois, era muito mais reconfortante. Então, por isso que eles enviavam e faziam de tudo para que as pessoas que morriam tivessem um pós-vida confortável, que tivessem ajuda do outro lado. E aí o cavalo ele vai entrar como um auxiliar mágico para ajudar nessa travessia. Depois a gente tem aqui, ele cita também o cavalo no subterrâneo, que é uma variação desse cavalo de além-túmulo, que entra nessa característica de ajuda no pós-vida também. E ele cita também aqui a pelagem do cavalo como uma característica marcante, porque ele tinha que ser um branco angelical. Outra cor não ia servir, porque tem essa... Voltando à questão de que nós estamos falando de povos antigos, de povos de locais remotos, de uma cultura muito antes do nosso tempo. Então, para eles, o branco era um símbolo de algo místico, de algo bom, de algo angelical. Então, se o cavalo não fosse branco, ele não ia servir como um auxiliar mágico. Por isso que em todos os contos de fadas, a gente tem lá o príncipe que chega num cavalo branco. Porque se ele não chegasse no cavalo branco, ele não era ali o salvador da princesa. Porque ele, qualquer outra cor de cavalo ia ser um inimigo, ia ser uma pessoa qualquer que não ia ajudar em nada. Porque o herói sempre vai chegar num cavalo alado, num cavalo branco, num cavalo que é um auxiliar mágico para ele. Então por isso que essa característica do cavalo branco é muito presente, não só nos contos russos, mas em vários contos que pode ou não ter sido uma variação dos contos russos, né? E aí a gente entra na segunda parte, que seria o objeto mágico em si. E aí a gente tem aqui várias características que ele cita. Eu não anotei tudo, não vou falar tudo também, porque ele cita muitas coisas. Eu já falei que esse autor ele é muito detalhista, ele esmiuça
todo o conteúdo no livro, mas as principais características seriam ali unhas, pelos, peles e dentes de animais, que aí no caso o herói ele vai pegar essas partes do animal mesmo, pegar a pele, pegar o dente, pegar as penas e se cobrir, fazer uma veste, uma roupa, ou mesmo entrar dentro desses animais mortos, lógico, e se vestir do animal para poder pegar essa magia que existe no animal para ajudar ele a vencer o obstáculo. Que é uma espécie de camuflagem, né, que eles faziam acreditando que alguma magia ia proteger eles ou ia fazer deles mais fortes ou ia conseguir levar eles até o objetivo deles mais rápido. Depois a gente tem aqui os objetos que incorporam, os objetos que invocam os espíritos, que seriam os animais ou algumas ferramentas, tipo anéis, colares, uma espada, algum elemento que vai trazer, que tem mágica, que tem magia nele e vai invocar espíritos do outro mundo, porque nós estamos falando da jornada do pós-vida. Então, ele vai trazer alguém do outro mundo que já morreu, que já está do outro lado, para ajudar quem está aqui desse lado a conseguir alcançar o objetivo, entendeu? Depois a gente tem aqui a varinha, que já é conhecida de todo mundo que gosta, que curte, que lê, que assiste fantasia. Que a gente tem várias histórias. A mais recente eu diria que seria Harry Potter, mas temos outras, mas que vieram antes. Mas um exemplo bem claro que seria em Harry Potter, porque todo mundo que vai fazer magia em Harry Potter, exceto pelos elfos, usa uma varinha. Depois a gente tem outro elemento, outro objeto, não é um objeto, seria um elemento, a água, que ela é citada em vários contos, em algumas histórias também, como sendo um elemento mágico. A gente tem a questão da fonte da juventude, que é um exemplo clássico da água sendo ali um objeto mágico, porque ela, no caso da fonte da juventude, ela representa ali essa ideia de vida versus morte. Tem também a ideia de que a água representa essa questão de força versus fraqueza. E é um elemento que aparece em várias histórias e a fonte da juventude é um exemplo muito claro disso. E por último a gente tem aqui a boneca, que vai substituir ali o falecido, né? Que é a pessoa que já está no pós-vida de novo. Aquela pessoa que já morreu, que já passou, já fez a jornada dela para outro mundo e ela vem para ajudar quem está desse lado. E aí, eu coloquei aqui que um exemplo muito recente que eu vi foi em Black Mirror, que eles pegaram a consciência de uma mulher que estava e colocaram dentro de uma boneca para que ela fosse presente na vida da filha dela, porque ela tinha uma filha, ela é casada, tinha uma filha e ela adoeceu e não conseguiram salvar ela, mas conseguiram extrair a consciência dela e colocar numa boneca para que ela fizesse parte da vida da filha dela. Que no Black Mirror é uma coisa muito bizarra, que dá muito errado, claro. Quem não assistiu, assiste lá pra ver. Eu não me lembro qual é o episódio, mas todos são muito bons, então quem gosta assiste lá. E, assim, tem muitas histórias que acontece isso. No caso, eu acho que na última temporada de Black Mirror, eles fazem uma coisa muito parecida no episódio que tem a Miley Cyrus. Só que ela não morre, ela fica em coma, e aí eles... Nossa, tô dando spoiler aqui sem avisar. Mas aí eles conseguem tirar ali a consciência dela, colocar numa boneca também. Mas de uma forma diferente, porque ela não chega a morrer. Então esses são os exemplos aqui das dádivas mágicas, né? Segundo Vladimir próprio. Esse livro, ele tá trazendo muitos conceitos que às vezes parece que é muito óbvio, mas que a gente não sabe de onde vem, por que é. E pra gente que escreve, é muito interessante saber para poder usar esses elementos, como é que eu posso dizer? Usar essas representações, esses símbolos da maneira correta na hora de escrever a nossa história, os nossos contos fantásticos.
porque tem muita coisa que tem um significado, que tem uma coisa, uma história por trás, e que se você não conhece, parece que é uma coisa muito banal. Que é o caso, por exemplo, da água sendo um elemento mágico. Por que seria isso? Porque a água representa ali a questão vida versus morte. Então, como a gente está falando de literatura fantástica é a mesma coisa que falar de da passagem da vida para da vida e a morte, da vida após a morte. Então tem tudo a ver a gente falar de água como um elemento mágico, né? Então por hoje é isso. Eu vou dar continuidade nos próximos temas aqui em outro vídeo. Se você está gostando aqui de saber mais sobre a literatura fantástica, deixe seu joinha aqui nesse vídeo. Me avisa se você não estiver dando para entender, se vocês quiserem que eu fale, que eu dê mais exemplos, que eu fale de uma outra forma, ou que seja mais rápido o vídeo, se está ficando muito longo, me avisa aqui. E para quem quiser ver os outros vídeos, a playlist está aqui, como eu falei, e eu vou trazer o próximo tema já na semana que vem para vocês. Eu vou tentar trazer mais rápido aqui esse conteúdo, tá? Então por hoje é só. Obrigada por quem assistiu até aqui, deixa seu joinha e até o próximo vídeo.